Qual é a carreira quente no mercado financeiro? Se você tiver que sair da tua carreira atual e ir para outra, qual seria ela? Qual carreira está pegando fogo no mercado financeiro brasileiro de agora e qual carreira está derretendo? O pai aqui te conta, afinal de contas, são 21 anos fazendo isso aqui. Aqui é o professor Rafael Paloni, faz 21 anos que aqui na FK Partners a gente recebe tudo quanto é tipo de profissional. Muitos deles querem ficar melhores na carreira que já estão, mas tem muita gente que vem aqui para trocar de carreira. Seja uma mudança horizontal, mais ou menos no mesmo nível, seja uma mudança vertical, que é ser promovido, seja uma mudança diagonal. Aqui eu tô acostumado a ver tudo quanto é tipo de gente e a gente faz essa consultoria de carreiras para ajudar vocês em muitas delas. O nosso papo hoje é: qual é a melhor carreira no mercado financeiro? Qual ganha mais? Qual trabalha menos? Qual consegue conciliar melhor com a vida particular e com a vida pessoal? Qual é a que você precisa de mais conhecimento? Qual é a que será substituída pela inteligência artificial em breve? Não sabe nada disso? Cola no pai que eu te explico. Muito bem, sem mais delongas, aqui na FK Partners a gente recebe tudo quanto é tipo de profissional querendo fazer tudo quanto é tipo de movimento. Primeira puxada de orelha que eu vou te dar. Às vezes você quer sair do teu emprego porque você tá puto da vida com teu chefe ou com teu colega de trabalho e etc. Você sai de onde tá para ir em algo praticamente igual ou até pior. Em outras palavras, a grama do vizinho sempre parece mais verde do que a tua, mas nem sempre ela é. É isso que eu vou tentar te mostrar aqui. Por outro lado, tem carreiras que você realmente ganha mais, não só dinheiro, prestígio, longevidade, exposição a pessoas seniors, porque vem de conhecimento. E o conhecimento realmente é muito diferente entre carreiras. Para entrar em algumas carreiras no mercado financeiro, você só precisa de network. Para outras, você precisa de um conhecimento meio superficial, mas gastar a sola de sapato, fazer bastante vendas, bastante prospecção. E tem aquelas carreiras que aí sim tem uma barreira intelectual muito grande para você chegar. E é aí que você esbarra em algumas dificuldades. Você não vai chegar em certas carreiras do mercado financeiro estudando 15 dias para uma prova, decorando o gabarito de outra prova. Essa depende não só de um QI mais alto, como de um preparo que leva anos. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, aqui na FK Partners, a gente mapeia 19 carreiras no mercado financeiro e as suas derivações, e a gente tenta colocar você na melhor, na mais provável, na que tem mais a ver com o seu perfil. Vamos ver cada uma delas? Eu peguei aqui essas carreiras e eu vou tentar te dar um cheiro do que é a característica de cada uma delas, sendo difícil, acessível ou fácil de entrar. O que a gente considera como difícil, como fácil de entrar e etc? Bom, é uma conjunção de fatores. Se você consegue exposição facilmente, em outras palavras, se tem vaga aberta todo dia ou não, é muito difícil de ter uma janela, se o nível de conhecimento para competir ali dentro é muito alto ou não, e se a transição é suave ou não. Em outras palavras, uma pessoa que está, por exemplo, numa agência, ela consegue fazer uma transição para uma outra carreira facilmente ou não. Então são esses três grandes critérios que a gente leva em conta e aí eu vou te mostrar qual é difícil, qual é puxado, qual é fácil e etc. Vamos começar com gestor de fundos. Gestor de fundos é uma carreira em que ela está meio em baixa no Brasil. Por quê? Porque com juro muito alto, porque com a bolsa não crescendo em termos reais, porque com muita dúvida sobre o fiscal brasileiro e tal, os fundos em geral estão passando por um drawdown. Drawdown é resgate, né? Saque. E aí o gestor de fundos, que é um profissional muito qualificado, alguns têm fechado fundos de investimento, outros têm inclusive procurado emprego, outros têm feito M&As, né? Juntando fundos aí e tal para conseguir pagar as suas contas, mas a verdade é que gestor de fundos é uma carreira considerada difícil. Existe uma barreira intelectual muito alta para você e para eles. E no Brasil de hoje isso fica ainda mais difícil, porque os poucos fundos que estão com um drawdown negativo, em outras palavras, não estão tomando saque, também não estão abertos a muita contratação, a novos empregos e etc. Então essa é uma carreira difícil. Nossa próxima carreira é igualmente glamurosa, chama-se ECM. ECM, para quem não conhece, quer dizer Equity Capital Markets.
é a área de um banco de investimento que faz emissões de equity, basicamente IPOs ou follow-ons. Essa é uma carreira muito difícil, porque o nível de conhecimento é profundo e porque essa pessoa mistura conhecimento técnico, conhecimento comercial, é um pouco vendedor, e conhecimento estratégico. Em outras palavras, ela sabe para onde a economia brasileira está indo, quais são as melhores janelas para uma empresa abrir seu capital, se dá para abrir capital ou não. Então, o ECM, o cara que trabalha com isso, é praticamente um unicórnio no mercado financeiro. Esse cara com certeza tem CFA, esse cara tem um lado comercial de pegar mandato muito forte, e esse cara tem também uma parte aí de estratégia, de visão macro, de olhar Brasil daqui 6 meses, muito forte. Então uma carreira difícil também. Até agora só estamos no campo vermelhinho, não fiquem desesperados porque vai melhorar. A nossa próxima carreira é uma carreira que não está muito em alta no Brasil, mas é uma carreira que cresceu nos últimos anos. Eu estou falando de quem? De um Equity Researcher. Onde a gente coloca o Equity Researcher? Olha, eu colocaria ele numa carreira acessível. Porque, classicamente, né, o analista de research trabalhava em corretoras. E corretora é um negócio que no Brasil foi diminuindo de tamanho. As corretoras ficaram consolidando durante muitos anos e o número caiu. Só que, alguns anos atrás, começaram a abrir aí as casas de análise. Você já deve ter ouvido falar em Empíricos, em Suno, tem outras, né, em Nord, e elas contrataram bastante analista de research. E essa é uma área em que a pessoa tem um conhecimento intelectual muito legal. A gente tem muito aluno aqui que faz o CNPI. CNPI é a certificação para quem vai buscar isso. Só que aconteceu, essas casas de análise começaram também a ser vendidas. Uma foi vendida para o BTG, outra foi vendida para a XP. Então tem poucas casas de análise independentes que sobraram por aí. Então começou a acontecer consolidação de novo e o número de cadeiras de profissionais também começou a diminuir de novo. Então esses analistas de research que têm o CNPI hoje já estão vindo aqui para fazer o CFA de novo. Então está acontecendo uma pequena competição aí. Então se eu for pegar o analista de research em condições normais, eu colocaria ele em acessível. Mas agora pensando bem, parece mais para puxado. Então eu vou colocar ele aqui para cima, porque o mercado para esse cara tá difícil. Nossa próxima carreira é uma carreira que rola um certo preconceito aí no mercado, e eu acho um absurdo. Estamos falando do assessor de investimento, o antigo AI. Por quê? Se você conversar com a galera que está aí na Faria Lima, a galera vai dizer, assessor de investimento é fácil. Afinal de contas, a prova da Ancord não é tão difícil assim. De fato não é. Muitas corretoras, né, BTG, Safra, XP, contratam bastante dessas pessoas, então a porta de entrada realmente é um pouco mais ampla, só que esse povo que está aqui nessa carreira já está começando a ter uma competição entre si muito forte. Ou seja, um AI que só tem Ancord e mais nada, por mais comercial que ele seja, bom de papo, né, bom de lábia, tenha network e tal, tá difícil de vender, tá difícil de bater meta. Então tem uma certa competição entre eles que tá acontecendo aí, que não tá fácil. Então assim, é uma carreira fácil? Do ponto de vista de porta de entrada, é uma das que tá mais ampla no mercado financeiro do Brasil. Mas o conhecimento hoje já tá ficando mais amplo e mais profundo também. Esses caras já estão tendo que fazer CEA, alguns estão indo fazer CFP e a gente percebe esse movimento acontecer. Então eu vou deixar aqui no fácil, mas quase esbarrando no normal ali, já no amarelinho. Beleza? Nossa próxima carreira, aí sim é uma carreira que eu diria que é fácil, porque ela é muito cumprir regras. Então o conhecimento que você tem que ter é como funcionam as regras. Com alguns meses de trabalho você aprendeu como é que funciona a regra, você aprendeu como é que cumpre ela, e aí a tua vida fica mais linear, fica mais previsível. Estou falando de compliance. Compliance é muito importante em banco, em assets, em banco de investimento, né? Em alguns fundos tem lá o cara de compliance, nas grandes assets. Então o compliance é o cara que vê se as regras estão sendo cumpridas. Então ela é fácil porque uma vez que você dominou o teu trampo, é fazer ele ser cumprido, é seguir a tua regra. Não tem grandes portas para inovação e tal, mas é algo que eu chuto que sempre vai ser necessário. Sempre vai ter essa demanda por pessoas que controlam, que vê o que está acontecendo ali e tal. A nossa próxima carreira é uma carreira também meio polêmica, que é o broker. Broker é o corretor.
Hoje é uma carreira que está sendo substituída por automação, por inteligência artificial, né, por robozinho. Só que o broker humano ainda tem muito valor porque ele é uma pessoa muito comercial. Então, será que ele vai sobreviver? Eu chuto que não vai acabar, que vai a zero, mas o que der para automatizar no processo já está acontecendo. O broker tem uma parte que é fácil do trabalho, né, que é pegar a ordem, só que tem uma parte que é difícil. Esse lado humano, esse lado relacionamento, esse lado de convencer uma pessoa a dar aquela ordem na tua corretora e não a do amiguinho do lado e tal. Então eu não vou colocar o broker como fácil não. Em homenagem ao talento que os brokers têm, ele vai ser normal aqui para nós. Um outro que é muito parecido com o broker em muitos aspectos é o trader. Eu vou colocar ele aqui do lado porque ele é muito similar. Ele também é um cara muito comercial, ele também é um cara que está passando por uma baita automação. Muitas áreas de câmbio, né, de FX, estão passando por automação, então essa é uma carreira normal. Ela está diminuindo um pouco de tamanho, por ser automação, mas o cara que é bom de lábia, o cara que é comercial, o cara que tem relacionamento com seus clientes, esse não vai ser substituído tão rápido. Beleza? Muito bem. Nossa próxima carreira é uma carreira que ganhou importância, graças a Deus, inclusive foi a minha durante uma parte da minha carreira, que é o RM, o Relationship Manager. O RM era um cara visto como um vendedor puramente. Só que hoje a competição está tão violenta que esse cara tem que ter um conhecimento mais profundo. Hoje em dia, não tem nenhuma certificação para RMs, mas eles todos vão buscar alguma. Então eu tenho alunos que fazem CGA aqui com a gente, eu tenho alunos que fazem CFA aqui com a gente, porque eles querem virar bons RMs. Caras bons de lábia, de conversa, mas também caras bons de conteúdo técnico. Então eu vou colocar o RM aqui, não vou colocar no difícil, porque é um pouco menos de conhecimento do que um ECM da vida, mas é puxado, ganha bem, é difícil de arrumar esse emprego e quem tem conhecimento técnico está bem na frente dos outros. Nossa próxima carreira é o DCM. DCM é o primo do ECM. O que é o DCM? É o D de debt, de dívida. Então ele é muito similar ao ECM, um faz equity, o outro faz dívida, né? Então a gente fala Debt Credit Markets. Então o DCM é um cara estratégico, comercial e técnico. Diria até mais que o ECM, porque ele tem que saber o covenant, qual é o volume da dívida, se vai ser colocado para quantos investidores, a janela de oportunidades, quanto de spread ele vai ter, se vai ter alguma eficiência no book, na hora que tiver ali o book building, se vai ter uma sobredemanda. Então esse cara com certeza é uma carreira difícil, muito bem remunerada. No Brasil sempre vai ter emprego para esse cara, porque o Brasil é a terra da dívida, não é verdade? Juro alto e tal. Só que esse cara tem um conhecimento estratégico aí que tem muito valor para as empresas. O momento certo de emitir a dívida, com qual covenant, com qual prazo, com qual fluxo de amortizações, né? E aí ele sabe onde distribuir essa dívida. Meu respeito ao máximo aos meus amigos do DCM. Tanto quem distribui para private, para corporate, para balanço, para project finance. Meu respeito a todos eles. Uma outra carreira muito legal que vale comentar é o analista de Private Equity. Private Equity é o cara que procura a próxima Apple, o próximo Google, o próximo Facebook, uma empresa que tem muito potencial de crescer, só que ainda é pequenininha. Então este cara tem um faro de cão perdigueiro, ele cheira a oportunidade no ar, especialmente quando a empresa ainda é pequenininha. Este cara faz uma certificação aqui na escola chamada CAIA. CAIA é a melhor certificação do mundo em investimentos alternativos, especialmente Private Equities. Eu tenho muita vontade de colocar essa carreira como difícil, só que eu não vou fazer isso. Não se sintam mal, vocês que trabalham com PI, só que eu vou colocar ela em puxado. Por quê? Porque o mercado de Private Equity no Brasil não está muito bom, não está muito favorável. Juro alto é péssimo para Private Equity, tanto para financiar as startups quanto para comprá-las. Você vai oferecer valuation muito baixo e o dono da startup não vai querer te vender por aquele preço de jeito nenhum. Então é uma carreira que neste momento de Brasil está em queda, está em decréscimo, infelizmente. Então eu vou colocar aqui no puxado. Pô, Paulo, você é muito extremo, você só botou os difíceis, os fáceis, não tem nenhum que tá na meiuca aí e tal. Vamos colocar alguém aí que está na meiuca. Analista de crédito. Analista de crédito é uma carreira acessível
porque os bancos querem ter essas pessoas próximas, querem ter eles, só que não é uma carreira de grandes upsides, é uma carreira que você fica ali 15, 20 anos, não vai ter grandes aumentos, também não vai ser mandado embora e tal. Então tem uma mão de obra relevante e ao mesmo tempo tem também uma demanda pelo profissional. Também não é uma área que vai ser totalmente substituída por inteligência artificial, vai ser tudo algoritmo, não. Especialmente crédito PJ, bancos, os FDICs, as assets grandes aí de renda fixa, sempre vão ter demanda aí para esse tipo de profissional. Então, analista de crédito, meu respeito máximo por vocês. Vocês têm um conhecimento legal aí e tal. Eu tenho muito aluno que faz o FRM aqui com a gente. FRM é uma certificação internacional em Risk Management. Então, a galera de crédito fica muito boa nisso e é uma carreira bem acessível. Outra carreira importante aqui são os analistas de investimento. Analista de investimento é muito demandado no Brasil. Os bancões, todos querem esse profissional, as grandes corretoras e tal. Pessoas que conseguem montar uma carteira de investimento para uma pessoa física e tal, tem sempre uma demanda muito represada. Só que não são grandes níveis de conhecimento, não é muito profundo e tal. Você tendo uma CEA, você já é um profissional que se vira bem nesse mundo. Então eu colocaria um analista de investimento como uma normal, né? Não é muito profundo, grandes contas, grandes produtos, programação de computador, nada disso. Com uma CEA você já se vira muito bem e a demanda é relativamente grande pelo teu trabalho. Beleza? Uma outra que aí é mais complexo é M&A, fusões e aquisições. Fusões e aquisições, no momento como o de Brasil, tem uma demanda represada aí, porque o valuation está muito baixo. Juro subiu, valuation foi lá embaixo, então um profissional de M&A ele consegue gerar muito pipeline, ele consegue gerar muita discussão, porque quem tiver com dinheiro em caixa consegue ir às compras, consegue ir atrás de empresa. Sobretudo as que estão endividadas, que estão com a corda no pescoço e tal, aí você vai lá e compra ela barata. Agora, não sei se o dono dessa empresa vai querer vendê-la para você. Talvez se ele estiver apertado, não tiver alternativa, vai. Mas o cara de M&A é um cara muito técnico e um cara muito comercial. É difícil achar um profissional que é as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu colocaria ali na linha de um ECM, de um DCM, as competências dele são diferentes, mas ele tem esse conhecimento de ponta. Muita gente que trabalha em boutique de M&A e nos grandes bancos de investimento estão aqui na FK fazendo principalmente o CFA, a maior certificação do mundo em fusões e aquisições. Então eu vou colocar eles lá em cima na minha grade, certo? Boa! Quem mais? Bom, a gente tem aqui um profissional também que é o planejador financeiro. Aí eu não estou falando de quem trabalha em private. O planejador financeiro é o consultor de investimentos, digamos assim. É a pessoa que recebe FII, ele não recebe comissão, ele recebe FII e ele consegue falar de praticamente qualquer coisa com uma pessoa física. Ele fala de investimento, ele fala de seguro, ele fala de aposentadoria, ele fala de testamento, doação, ONG, offshore, ele fala de qualquer coisa. Só que ele recebe como se fosse um salário, né? Como se fosse um FII mensal para estar à tua disposição. Ele é um grande tira-dúvidas teu. Ele é um chat GPT com pernas a seu favor. Esse cara tem o conhecimento todo do CFP a favor dele. Esse cara é meio que como se fosse um médico 24 horas que está à tua disposição e você pode usá-lo a qualquer momento para qualquer assunto da tua vida financeira. Inclusive dívida, porra, para quem que eu pago, não sei o que e tal. Essa profissão não era muito grande no Brasil, mas recentemente está uma baita discussão rolando se esse profissional devia ganhar comissão ou FII. Hoje tem muita gente defendendo que ganhe FII. Então, as pessoas que eram AIs, agentes autônomos, assessores de investimento, estão migrando para essa carreira. Então, se um assessor de investimento, se um AI é fácil, esse cara não é tanto. Esse cara já tem um conhecimento de um CFP, esse cara já precisa ter uma carteira de clientes maior e tal. Então, eu colocaria esse cara aqui em um normal. Então, ele é mais que um AI, em termos de conhecimento, dificuldade para prospectar uma carteira de clientes e tal. E tem tô até achando estranho, ninguém perguntou, né? Ninguém colocou pergunta aqui embaixo sobre isso, que é o analista de buy side, de sell side e tal. Então são pessoas que trabalham ou no banco, ou que trabalham numa asset, são os investidores mesmo, que olham se aquela emissão é boa ou não. Então imagina que você, de um lado do balcão, tá o cara do DCM, do outro lado do balcão, tá o analista de buy side. É o cara que vai comprar
a emissão que o DCM está fazendo. Então o DCM está tentando emitir uma dívida para Petrobras, para Raizen, para Gerdau. Desse lado aqui está um investidor pensando, será que vale a pena comprar essa dívida ou não? Então o analista é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma, mas esse conhecimento ele é meio que enlatado, formatado, de um meio padrão. Por quê? Para você comparar esse investimento com esse, você tem que fazer uma análise meio que a mesma para todo mundo, para conseguir comparar banana com banana, não é? Então, este cara tem um conhecimento técnico, só que depois de um certo tempo fazendo o mesmo trabalho, ele fica meio que padronizado. E é justamente isso que o teu chefe quer, que você tenha um jeito padrão de analisar as coisas. Então, o analista de buy side e de sell side, ele se parece muito com o analista de crédito. Por isso eu vou colocar ele aqui no meio do caminho, no acessível. Então, quando você olha para cá, as principais carreiras no mercado financeiro estão assim. Então, não precisa desesperar. Você não tem que sair correndo estudando que nem um louco para todas elas. Também não precisa fazer 500 certificações para todas elas. Eu, por exemplo, você já deve ter visto meu LinkedIn ou meu Instagram, eu tenho todas as certificações. Você não precisa ter todas, porque depende do cargo que você vai, depende para onde você quer chegar. Algumas são realmente muito difíceis. As que estão ali em cima do nosso mapa, um DCM, um ECM, um M&A, você deveria ir para um CFA mesmo, deveria ir para um FRM mesmo, para uma CAIA, deveria buscar o pelotão, a elite do conhecimento. Outras não se distinguem só pelo conhecimento, pela certificação. Ela é um dos passos, uma das etapas. Mas depende de network, depende de ser bom comercialmente, depende de ter uma certa experiência. Então, acho que vale você olhar para cá e dizer, eu quero chegar em tal lugar, mas eu não cheguei lá ainda? Calma, respira, tem um caminho, tem uma trajetória que você pode percorrer. E aqui na FK Partners, além de te dar aula para certificações, a gente te ajuda nesse caminho, a gente te ajuda nessa trajetória. Então vem aqui, conta pra gente onde você está e onde você quer chegar. Talvez o teu problema não é conhecimento, talvez o teu problema é network, talvez o teu problema é falta de um skill comportamental, talvez o teu problema é tempo de mercado, a tua idade mesmo. Então conta com a gente para te colocar numa trajetória e veja que o mercado financeiro tem cadeira e tem espaço para tudo quanto é tipo de pessoa, com tudo quanto é tipo de idade e com tudo quanto é tipo de sonho. E eu espero que você use isso aqui como uma mensagem de esperança. Mas olha bem onde você quer chegar, que a gente vai te ajudar. Tem algumas perguntas bacanas que chegaram para mim nesses anos todos, que é assim, tá bom, nesse mapa, quanto mais alta a carreira, mais ganha? Não necessariamente, porque a carreira não tem necessariamente a ver o conhecimento com o dinheiro. O dinheiro tem mais a ver com o valor que você traz para o teu empregador. E o valor que você traz não necessariamente vem de conhecimento. É mesmo, Paulo? É, algumas carreiras vêm muito de conhecimento, outras vêm de relacionamento, outras vêm de pegar mandato, ser um bom vendedor. Outras vêm de antecipar-se a movimentos do mercado, ser meio que estratégico. Outras vêm de liderança, conseguir liderar grandes equipes. Então você vai ganhar bem conforme você trouxer valor para a empresa que você está. E o valor que você está não necessariamente é só conhecimento. Agora é claro que existe uma correlação. Ela não é perfeita, né? Ela não é mais um, mas é claro que ela existe. Quanto mais alto você vai subindo nessa escadinha aqui, mais conhecimento você está trazendo. E mais conhecimento se traduz em mais dinheiro. Mas tem pessoas que pelo relacionamento trazem valor. Tem pessoas que pela visão estratégica trazem valor. Tem pessoas que pela carisma com as equipes que cuida trazem valor. E é isso que vai se traduzir em dinheiro. Um outro fator para você levar em conta é quanto tempo você quer gastar na tua carreira. Algumas pessoas me dizem, eu quero trabalhar 14 horas por dia, até de sábado e domingo, vender a alma pro capeta para poder ficar rico. Outras pessoas não. Outras pessoas me dizem, eu quero conciliar com a minha família, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, eu quero continuar com o meu hobby no fim de semana. Não é o teu caso. Então você não vai querer trabalhar tantas horas por dia, não vai querer trabalhar de fim de semana. Você vai querer uma carreira um pouco mais previsível, um pouco mais linear, que pague um pouco menos. Mas para você ter essa paz, essa conciliação com a tua vida, tem valor. Isso tem a ver também com qual carreira você vai escolher. E aí talvez você está dizendo, então não é justo. Se eu estudei muito, eu quero ganhar muito e tal. Não é que isso é mentira. Quem estuda mais, na média, ganha mais do que o que estuda menos e tal.
é que o mercado financeiro, o que a gente chama de justiça no mercado financeiro, não é uma justiça só do conhecimento, é uma justiça de gerar valor. Se você conseguir gerar valor por outros caminhos, é isso que vai determinar a tua remuneração. E às vezes você também pode dar esse pequeno azar, entre aspas, que é, você tem uma baita carreira intelectual, você se preparou e estudou muito, mas aquele tipo de ativo está mal no Brasil naquele momento, como é o caso dos private equities. Não é culpa sua, mas esse mercado, por estar em baixa, vai acabar te pagando um pouco menos. Então, é uma mistureba de fatores aí, mas que você tem que saber surfar. Por isso que é legal você pensar em tudo isso na hora de uma transição de carreira. Para qual carreira você quer ir? É um mercado que está crescendo? Ai, Palone, mas eu quero ter 6 filhos e eu quero ser muito rico. Olha, eu conheço uma pessoa que é assim, o Elon Musk. Ele é muito rico e tem muito filho. Agora, se o seu objetivo é criar os filhos, aí é um pouco diferente. Realmente, a vida é feita de escolhas. A gente chama no mercado financeiro de trade-off. Escolhe uma coisa, perde do outro lado. Dá para você ter uma família e tal, mas realmente as pessoas que querem trabalhar 8, 9 horas por dia, ir para casa e cuidar da sua família, depois ter um hobby no fim de semana e tal, essas pessoas realmente abrem mão de algumas coisas. E uma delas, fatalmente, vai ser uma remuneração muito alta. Porque um presidente, um CEO, um grande investidor, um diretor de uma área de M&A e tal, trabalha muitas horas e abre mão desses lados da vida. E aí, você que está me assistindo, você trabalha em alguma dessas carreiras? Você concorda com esse ranking? Você acha que você deveria estar mais para cima nessa tabela ou não? Comenta aí embaixo. É muito legal a gente discutir isso, porque o teu palpite e a tua opinião vai ajudar outras pessoas que querem ir para a tua carreira e estão em dúvida. Lembra daquela história? A grama dos outros é sempre mais verde do que a minha? Se elas começarem a ver a vida real, é melhor elas tomarem uma decisão mais fundamentada. Todos vocês têm uma função importante nisso. Então coloca aqui embaixo o que você acha. Eu não tenho problema em debate, em discordar, nada disso. Fala aí o que você acha e vamos ajudar as pessoas a trocar de carreira com mais informação e com mais conhecimento. Se o teu gargalo for conhecimento, for educação financeira, conta comigo e conta com a FK Partners.